Olá, boa tarde, mais um Ação e Reação, nesta sexta-feira, dia 2 de setembro, sexta-feira, o pessoal já preocupado com sábado e domingo, com aquele descanso da maioria das pessoas, né? Também com a quarta e quinta, quarta feriado nacional e quinta feriado na Baixada em Santos, né? Feriado em Santos. Bom, hoje é o dia do repórter fotográfico. Dia do repórter fotográfico. Parabéns a todos os repórteres fotográficos, dos jornais aí, Tribuna, Diário do Litoral, Jornal da Ola, Jornal do Boqueirão, Jornal da Vila Matias, enfim, todos os jornais aí, Jornal Estância do Guarujá, todos os jornais que também acompanham a Ação e Reação, ou às 1h15 ao vivo, ou às 23 horas na reprise, ou às 24h30 na segunda reprise na madrugada. Se você não tem net na sua casa, você pode colocar no www.tvcomsantos.com. Ou se você quiser pegar algum programa atrasado, um programa anterior, né? Tivemos muitos bons programas aqui, falando sobre mobilidade urbana, sobre problemas médicos. É só você entrar no Facebook da TV Com, Eduardo Filete, parte 1, parte 2, parte 3, ou Augusto Capô de Casa. Aproveita e já dá um clique lá, curte a TV Com e já pega todos os programas, todos a Ação e Reação e outros programas aqui da nossa grade também. Hoje, no dia do repórter fotográfico, o convidado, o nosso comentarista Paulo Queixa, consultor e palestrante. Tudo bem, Paulo? Tudo jóia, tudo certo, Leite. Parabéns a esses, alguns são heróis, né, que vão buscar imagens de guerra, imagens diferentes, inusitadas, para que a gente possa viajar o mundo, né? Conhecer Exato. as coisas não só pelo que se escreve, mas pelo que se vê, né? Com certeza. Uns fazem livros, como Araquém Alcântara, né? Como outros que tem na região, que fazem livros que a gente pode ver coisas da África, coisas da Patagônia, né? Do próprio Brasil mesmo, né? E também o advogado, empresário e comentarista da TV Com, João Vilela. Tudo bem, João? Tudo bom? Boa tarde a todos. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Filete. Temos uma notícia triste, né? Idosa morre em cirurgia em São Vicente, esperando uma cirurgia de fêmur, né? A gente fica triste porque a gente não sabe de quem mais a gente culpa, né? Se são os políticos, algum culpa os médicos, né? Mas sem ovo não dá para fazer omelete, né? Se não tem material, como é que faz? Mas será que também não poderia, que eu falo, às vezes também falta um pouco de humanidade, né? Será que não poderia, de uma certa maneira, arrumar esse material, né? A gente sabe que não é só essa cirurgia, deve ter dezenas esperando, aí você arruma para uma, não tem para outra, mas é um problema seríssimo, né? Porque a gente vê uma pessoa, uma idosa, que podia, de uma certa maneira, logicamente que toda cirurgia de fêmur em pessoa de idade é sempre complicada, porque a cirurgia não é tão complicada. É complicada, mas hoje existem excelentes ortopedistas. O problema é a fisioterapia depois, a pessoa perde mobilidade e tal. Mas a gente fica triste, né? E São Vicente, que é uma terra maravilhosa, e os dois comentaristas aqui adoram São Vicente, que eu já fiz outros programas com ele, passa por essa coisa, né? Ontem a Codesava em greve, depois de 37 dias, 27 dias, nova greve, porque não paga a cesta básica, daqui a pouco vai entrar em greve de novo, porque não paga plano de saúde. E o Macaé veio aqui e fala que há 15 anos, eu não falei há 15 dias, há 15 anos não paga fundo de garantia, recorde do funcionário não paga. Quer dizer, se fosse o João na loja dele, ou o Paulo, nós seríamos presos. Fica 15 anos sem pagar o imposto, você vai preso, pô. Quebra a tua empresa e tal. Agora você vê, o setor público pode tudo, então nós temos que parar com isso. O gestor que faz isso, ele tem que ser punido, né? Porque não tem como. Você vê, há 15 anos o funcionário não tem recolhimento. Aí vai tudo para a justiça, a prefeitura vai ficar mais endividada ainda, né? E eu que torci muito pelo Billy fazer uma boa gestão, sei que o Billy foi um vereador, uma pessoa, um jovem, né? Que foi descoberto lá no colégio em São Vicente, pelo professor Caleb, foi uma liderança no colégio, foi vereador, depois foi secretário, eu que acreditava no Billy, né? E acho que o Billy, ele errou, que é uma pessoa, ele errou porque pôs muito comissionado. Billy, era só fazer zeladoria, São Vicente, a zeladoria. Universidade pública, tentava arrumar uma universidade pública para São Vicente, zeladoria, pinta rua, asfalto, condição semafórica boa, padronização de táxi, não precisa muita coisa. Para fazer um governo regular, não precisa muita coisa, né? Que às vezes quer fazer muita coisa, põe muita gente, acaba o governo ficando ruim, né? E eu que torci muito pelo Billy, as pessoas vinham nesse programa aqui e arrebentavam o Billy, eu sempre defendia, vamos Billy, tira os comissionados, vamos quem nadar, mas não deu. Fui voto vencido aqui na mesa. João, essa questão dos hospitais aí é complicado? Você falou uma palavra, a primeira coisa que você falou assim, não sei de quem que é a culpa, se alguém tem culpa. Você colocou a palavra culpa. E culpa são 3 componentes para você saber se tem culpa ou não. negligência, imperícia ou imprudência. Ou combinadas
uma das três ou as três. No ponto, eu vejo realmente que há realmente culpa. Não tem como ser diferente. A pessoa ficou 41 dias, veja, vamos pensar numa questão. A pessoa ficou 41 dias internada, essa senhora ficou uma senhora de 75 anos, ficou 41 dias internada no Hospital de São Vicente, Hospital Público de São Vicente, não tinha material, não sei se não tinha médico também, mas material, pelo que parece, pelas informações, é óbvio que não tinha, para ser operada. A administração pública, eu acho que foi muito mais que isso, viu, Filete? Não foi só os cargos públicos, também foram, mas não, ele não, errou muito. eu quis deixar para vocês fazerem o juízo da coisa, né? Alguém errou, né? E a administração pública tem responsabilidade objetiva. Esse custo dessa senhora, além do custo doloroso, terrível para a família, para os que conhecem, para os amigos, que a morte de uma pessoa em vão, é um crime isso. Isso foi além da culpa civil, há um crime nesse meio do caminho, porque a pessoa não pode, sabe, por deixar faltar, hoje é um crime grave que todo mundo vai ter que responder. João, só deixa eu fazer uma parte aqui. Pois não. A protetora Soninha teve um cachorro que quebrou a perna em São Vicente, uma fratura de fêmur, tá? O cachorro quebrou a perna, chegou lá no setor, não tinha como fazer a cirurgia, material caro. Ela pôs no Facebook, ligou para alguns veterinários. Lógico que não dá para atender todos, eu peguei esse caso. Eu não fiz uma cirurgia, eu fiz uma tala de Elmer, que é uma tala externa. Fiz um aparelho externo que ele vai ficar bom do mesmo jeito. Porque passou-se 15 dias, então já estava feito um calo ósseo, e esse calo ósseo estava mais ou menos no lugar. Vamos dizer assim, que estava 80% no lugar. Ou seja, se fizer uma cirurgia depois de 15 dias, já tem calo ósseo, tem que resolver fibrina e tal. Eu falei para o dono, 80% tá bom, ele não vai ser o Neymarzinho, mas dá para ele ser um jogador razoável, dá para ele andar sem mancar e tal. Mas quem puser a mão vai ter um calo ósseo. Anatomicamente ele vai ficar bonito, porque ele é peludo. Mas quem for muito detalhista, não vai ficar um serviço assim, esteticamente para quem coloca a mão bom, mas ele vai ter todas as funções normais. Colocamos uma tala, a protetora Soninha me ligava todo dia. Ou seja, eu não entendo como uma pessoa fica 41 dias, eu sei que eu não estou no hospital, e não se toma providência, você entendeu? Não se toma providência, uma série de coisas. São Vicente, infelizmente, e tenta se explicar, olha, a administração passada foi ruim, a anterior também foi, a outra também foi, isso não justifica nada. Quando você se candidata a prefeito, estou falando para todas as cidades, não é só São Vicente, mas quando se candidata a prefeito, você tem que ter a noção do que está acontecendo. Antes de você se candidatar, você fala, olha, o que eu posso fazer, o que eu tenho competência para fazer, porque tem a questão da honestidade, que honestidade não é qualidade, é necessidade padrão para qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. A conhecimento, a competência e a eficiência, que são coisas parecidas, mas tem algumas diferenças entre elas. O que acontece hoje nas cidades é isso. Há uma negligência completa, há uma falta de eficiência completa, há um aparelhamento público apenas, uma demagogia completa da Câmara de Vereadores, vou falar mais, até do Ministério Público, porque são casos que o Ministério Público tem que intervir nessa cidade há muito tempo. Há um caso gravíssimo em São Vicente, que a cidade foi abandonada, não há recolhimento de lixo. Horas, você paga o IPTU, no IPTU vem incluído nessa despesa do IPTU, do Imposto Predial, Territorial, Urbano, vem incluído a taxa de lixo. E se você não teve o serviço, você tem direito a rever esse valor que você pagou, uma parte desse valor? Quanto que é esse valor? Ou seja, as pessoas estão sendo lesadas e estão sendo levadas o seu dinheiro. O IPTU de São Vicente ele é caríssimo, caríssimo. Você tem 1000 problemas de saneamento na cidade, é lixo a céu aberto, é esgoto a céu aberto, são problemas seríssimos. Eu queria saber uma atitude, não estou nem desse prefeito, dos últimos anos. Você falar uma coisa, Paulo, eu nasci em Santos, mas com um dia de vida eu fui para morar em São Vicente. Eu estudei em Escola Municipal de São Vicente, eu já falei até aqui, eu já estudei no Recado de Castro, estudei na República de Portugal. Eu vim para Santos com 14 anos. Agora, e depois voltei para São Vicente, depois, inclusive, de novo. Eu conheço bem São Vicente. Sempre sofre esse caos por maus prefeitos, péssimos prefeitos, péssimas câmaras de vereadores. E a população vive refém. Há uma quadrilha instalada. A única coisa que é organizada hoje em São Vicente é o crime que é organizado. Infelizmente, tem que falar isso, infelizmente mesmo. Dói no coração. A única coisa organizada em São Vicente é o crime que é organizado.
Meu amigo Paulo Queixa, a questão de São Vicente, aí toda hora nos noticiários a gente fica triste, como o João, que é o amante de São Vicente, eu também adoro São Vicente, você também gosta, e essa questão... Na verdade, eu amo a minha Baixada Santista, né? O litoral todo, eu sou bairrista no sentido de amor, de carinho, né? Não bairrista que eu não aceito os outros. Como, claro. O pessoal fala, não tem que ter teatro. Claro que tem, que a gente tem que mostrar essa coisa maravilhosa que nós temos e o povo que nós temos. Responsabilidade é a palavra-chave. Vou falar do assunto que já se encerrou em termos, mas a nossa ex-presidente foi tirada do cargo por questão de responsabilidade sobre ações. No caso dela, tem gente que até agora não entendeu bem, porque é um caso mais complexo do que exatamente ver materialmente. Não estão recolhendo lixo, não estão fazendo aquilo. Dá para ver isso com facilidade. No caso dela, é algo muito mais subjetivo no entendimento das pessoas, normalmente. Quem conhece contabilidade para entender que o jogo que foi feito, mas é a mesma coisa. Significa o seguinte, não dá, como houve uma defesa no caso lá uma das linhas que defenderam a ex-presidente, que falou-se assim, existia uma equipe enorme de pessoas que fizeram a lei ou que fizeram um decreto, ela somente assinou. Né? E aí acho que um técnico respondeu e falou assim, essa resposta significa que a presidente não tinha competência para presidir um país. Então eu acho que a resposta é essa em relação ao que você falou. Em qualquer lugar. Então, cargo público que envolve o executivo, envolve o executivo, que é aquele que manda a princípio, a Câmara de tem que fiscalizar, tem que fiscalizar e não está fiscalizando. Que aprova orçamento. É o guardião do orçamento. Ela é cúmplice desse orçamento. Não, e digo mais, ela tem que fiscalizar. Fiscalizar. É a guardiã do orçamento e justamente ela prevarica, ela comete o crime, a Câmara toda, os vereadores que não fiscalizam, cometem um crime de prevaricação, porque ela é função pública. O vereador, ele tem função pública. E os crimes de funcionário público por função pública, servidor público, um deles é prevaricação, que é deixar de fazer o que tem que ser feito. Deixaram. Então a Dilma, ela deu a desculpa que ela não leu. Então tá legal. Ela não conseguiu ver. Mas ela assinou. Ela assinou. Então tá. E quando ela leu a passadina, ela leu e deu para os outros assinarem. Não, isso eu estou dando exemplo, entendeu? Então tá, vamos tirar a Dilma desse... Ela pode dizer que não leu também. Vamos tirar a Dilma. Vamos tirar a Dilma. Filete, ela pode dizer que não leu, eu vou dizer que é o mesmo pretexto. Não, concordo. Não é uma coisa. Dizer o seguinte, eu era conselheira de um grupo de conselheiros. Eu vou dizer um outro exemplo. Existem conselhos, que não são conselhos de administração de empresas, que a gente fala que hoje é uma questão que faz parte da gestão das empresas lucrativas ou que buscam lucro, que são os conselhos das empresas públicas ou conselhos de fundações, que as assinaturas são simplesmente assinaturas. Existe uma relação de confiança entre grupo e aí as pessoas assinam, não, tudo bem, está tudo certo, e assinam alguma coisa. E aí porque eu coloquei pessoas que eu confio. Desculpa, a sua função por ser conselho, acompanhar, verificar, aprovar. Então você acaba colocando de lado a tua função e a responsabilidade dessa função para dizer que você não fez. Mas o salário você está ganhando, né? Mas o salário... Exato. E mesmo se você estiver ganhando o salário, se você se candidatou a um cargo que não tem remuneração, você fez porque você quis. No meu prédio, eu sou conselheiro do prédio. Eu pego o que a síndica faz e leio. E os 3 conselheiros são atuantes, porque eu vejo a pasta na conselheira tal e ela demora para devolver a pasta, porque ela está vendo. Então, eu acho assim, se você é conselheiro, o prédio confiou em você. Você tem que conferir aquelas contas tal. Tiver dúvida, quanto é que você recebe para ser conselheiro? Não recebe. Nada, só recebe trabalho. E agora, só para falar, então se a Dilma, vamos supor que ela partiu por essa tese, o advogado dela é excelente, Eduardo é excelente, né? O que acontece? Ele está tentando defender uma tese meio difícil, mas ele é um bom ele sabe o que está falando, né? Então, quando ela assinou que ela era lá da passadina para comprar, então ela errou, porque lá sim a função dela era estudar. Então, se ao mesmo tempo eu concordo, era muito papel para ela confiou e errou. Mas quando é que ela deu... concordo. Não, eu concordo... Eu não usar para essa função. Não, eu não concordo com ela, mas assim, vamos por que a gente concordar. Vamos ser bonzinho com a Dilminha e vamos concordar. E quando ela era do conselho, ela assinou ela aprovou passadinha e deu para o outro assinar. Então aí ela é culpada, porque ela fala que quem é culpado é quem estudou e deu para ela aprovar. E quando ela estudou e deu para o outro aprovar a coisa errada, ela também, então ela foi culpada lá. Ou ela é culpada aqui ou culpada lá. Quer dizer, essa tese não cola. Para mim, ela é culpada quando era conselheiro e ganhava e comprou errado, e mais quando era presidente, que errou também. Olha, deixa eu falar só uma coisa.
é engraçado como a gente muda as palavras, né? As pessoas têm o poder de mudar certas palavras e a coisa atenua. É o que a gente está falando agora, né? Se a pessoa era culpada ou não, se a pessoa foi responsável ou não, foi honesta ou não. Houve intenção de fazer houve intenção ou não, né? É engraçado que hoje tem mudado as palavras para você evitar ser mais chocante. Você tem que fazer um contingenciamento. Isso é uma coisa que está usando muito no governo hoje, nas empresas também, né? Nós temos que fazer um contingenciamento. Ninguém entende o que é contingenciamento, fica tudo certo. Contingenciamento é economizar, né? Nós temos que parar de gastar em coisas erradas que estão sendo gastas. E a improbidade, né? Parece que improbidade fica um nome até bonito. Não, foi condenado por improbidade administrativa. Aí você sabe que probidade, quem é probo, né? Ou seja, o inverso, quem é probo é quem é honesto. Então você poderia falar em desonestidade. Você pode traduzir isso como desonestidade. Então nós temos que tomar um cuidado que é feito um jogo de palavras. E eu discordo de você, Filete, como o doutor José Eduardo Cardoso seja um bom advogado criminalista, como ele deveria ser no caso. Pode ser um bom advogado para algumas outras esferas. Dificilmente o advogado é bom em tudo. Lógico que não. Raramente, acho que nunca. Mas a causa dele é inglória, é difícil, né, João? A causa dele é inglória porque a pessoa é culpada. É difícil não, porque a pessoa é culpada, mas alguém tem que defender, não tem, João? Tem, alguém mas a pior, mas foi a pior defesa que podia ter visto até hoje. Por que eu vou te falar? A não ser a parte política que foi feita por trás da manobra para manter os direitos dela. Ele tem todas as maneiras, mas não tem jeito, né? Tinha jeito se tivesse tido o mínimo. Lá atrás. Não, o mínimo de honestidade da pessoa. Não tem como você defender algo que é indefensável, que está pronto. Mas infelizmente ela tem direito, né? Não, a defesa sem dúvida, mas não é alguém isso. tem que fazer defesa dela. Não é isso. Felizmente ela tem direito. Felizmente ela tem direito, mas quando né? você fala que ele foi, o que ele está dizendo que ele foi um bom advogado, ele não considera que foi pela forma que foi feito. Não tinha outra forma. Não sei se não tinha outra forma, mas o que eu digo também. Tinha muito erro. Não é isso. Não é de outra forma. A questão é um pouco mais grave que isso. Ele se perdeu em alguns aspectos, olhando juridicamente, ele se perdeu em alguns aspectos ali jurídicos. Ele ficou perdido realmente, porque ali é uma defesa muito específica. É algo que não é comum. Mesmo que ele fosse um excelente advogado criminalista, não é comum. Mas ele tem estudado pra caramba isso, não né? Não tem como você estudar pra caramba isso, porque não tem o que estudar pra caramba isso. Então não tem bom advogado para isso, você não tem o que estudar? Não, tem, porque daí tem uma questão criminal. Daria para ter feito talvez um pouco melhor o que foi feito. Mas tu acha que não era ele era o representante, mas tu acha que ele não pôs um grupo? Sim, mas o dinheiro que ele... Depois tu acha que ele não pôs um grupo? Estou tentando evitar falar até o que ele leu lá, aquele do Tomás, que quem leu, viu, sabe o que está falando, que do grande jurista Tomás, você vê que o nível era baixíssimo. Ele não leu. Você lembra do Tomás? Lembro. Que ele colocou aqui um grande jurista. Eu não vou falar o resto, senão vou me cortar aqui. Mas o João, o cara ficou 3, 4 dias defendendo. Você sabe que não é fácil, mas de uma causa que tem muitos itens. Olha, eu vou te falar, a acusação era mais difícil do que a defesa. Porque tem a máquina do governo. E quando você frauda alguma coisa, como eles fraudaram, ali é fraude. Então a Janaína Pascoal tu acha que o cargo dela era mais difícil que ele? Muito mais difícil. E mesmo do Reale, que é um cara renomadíssimo. Muito mais difícil. E o pior, porque quando você comete uma fraude, eles cometeram a fraude, tanto é que a maior argumentação que eles davam era, olha, outros governos também cometeram. O melhor argumento, para não sair da esfera do PT, foi do Haddad. O Haddad, numa entrevista à Jovem Pan, ele falou, olha, que foi crime, foi. O Haddad é advogado, lá de São Francisco, mas se for considerar isso, vai ter que prender um monte de prefeito e um monte de governador, que também fez. Essa resposta que ele deu. Mas eu considero isso que é uma verdade. Não é a Dilma que é culpada. Não é agora o PT ficou ruim, não. Tem muita gente no PT, gente boa. Mas ela tem que pegar os outros partidos também. Tem o Mensalão Mineiro. Mas a justificativa que dava, já fizeram isso e fazem isso normalmente, então tudo bem. Ora, imagina ou você, Filete, ou você, Paulo, chegar na frente de um juiz e falar, excelência, meu cliente matou mesmo. Matou, cometeu tudo, não foi legítima defesa, não foi nada. Mas, desde que Caim matou Abel, um monte de gente matando uns aos outros aí, uns punidos, outros não. Então, o senhor deve levar isso em consideração. Você acha que vai colar? Não. Olha, meu cliente roubou, furtou
Você acha que vai colar para o... Não, mas não é o primeiro, hein? Ele não é o primeiro. Por isso que o Zé Eduardo Cardoso não usou essa tese. Eu quero que ele usou. Não, ele cansou de falar disso. Ele cansou de fazer essa tese, mas ele não foi tão tese que ele usou? Nenhuma. Como o advogado de São Paulo. Porque ele sabia que não... Ele tentou enrolar porque já estava muito difícil. E essa tese que foi falada dos prefeitos e governadores, o técnico que foi chamado para falar sobre isso, que ficou como... Ele não foi dado como testemunha, sim como... Como é que chama? Que eles falaram lá de... Não é testemunha. É informante. Informante. Ele calmamente, em todas as respostas que ele deu, ele falou assim, essa colocação foi feita, que todos fizeram. Ele falou assim, olha, prefeitos não tem banco na prefeitura. E governadores, e governo hoje praticamente nenhum, ou quase não tem. Então ninguém fez o que foi feito no governo federal. O crime aqui é pegar dinheiro de uma instituição financeira, em qual você tem poder sobre ela. Ou seja, governo estadual hoje em dia não tem nenhuma e prefeitura não tem. Então este crime, ninguém mais cometeu. Se outros governos federais cometeram, é um outro problema. O que se discute é aqui. Que cometeram. Mas não, isso não justifica. Isso que se discute é o que é o momento. Claro, o resto tem que ser visto de outra forma, porque é outra ação. Né? Cometeram. Agora, também não pode, como algumas pessoas preconizam, e aqui eu também não estou fazendo direito de defesa do PT, nem do... Não é. Porque hoje você usa uma gravata vermelha no programa, o cara fala que você é petista. Eu acho que tem partidos que tem gente boa no PT. Todos os partidos. Tem gente boa no PSDB, e também tem muita gente que tem que ser julgada. Não é tem só que julgar Dilma. Você não tem que tem o Mensalão Mineiro, uma sigla. Tem o Mensalão Mineiro. O grande problema... Tem a morte do Celso Daniel. O grande problema... Tem muita coisa para esclarecer, né? Dos favores e contra. Nós estamos falando de um caso de uma morte de uma senhora em São Vicente por falta de atendimento. E a responsabilidade. Responsabilidade. Administração de uma cidade que vai embora. A gente colocou a conotação do governo federal para os problemas que tem hoje. Mas vejam, eu acho que o grande problema começa, inclusive, na própria campanha política. Nós estamos passando agora por uma campanha política, as pessoas estão assistindo essa campanha política e as pessoas estão se perguntando em quem eu voto para prefeito. A grande maioria está se perguntando. No caso de São Vicente vai ser interessante. Assim. Em todas as cidades, João. Todas as cidades. Justamente pelo que foi falado até agora. Eu acho que a única cidade que tem... Eu não vou falar. Eu acho que a única cidade que as pessoas têm assim uma questão é Praia Grande, que as pessoas não assim, sei. Já tem uma segmentação maior para um candidato. Eu não moro na Praia Grande, eu não tenho ideia. Não, mas a gente conversa com gente. Agora, o resto está tudo indeciso. Olha, a grande questão que eu vejo, as pessoas não têm a noção em quem vão votar para prefeito. Por quê? Aparece um monte de pessoas ali, os partidos escolhem aquelas pessoas. Que pessoas são essas exatamente? Você não sabe. Tinha que ter uma prévia muito bem feita por cada partido para colocar, olha, e aí tem que se pensar, não pode ter tempos diferentes de televisão, não pode ter valores diferentes para partidos. Se não for possível, olha, porque tem 9 candidatos, podem ir para a televisão se tiver tanto, deputados federais, aquelas bobagens todas que foram feitas para partidos grandes acabarem com partidos pequenos, ou tem muitos partidos, não importa. O que tem que fazer, então junta partido pequeno com pequeno, faz o que quiser, mas tem que ter o número de partidos, tem que ser feita uma prévia, e nessa prévia o partido tem que ser personalizado pela pessoa, tem que ser feito, na minha opinião, eu sei que parece uma utopia, e é uma utopia, mas tem que ser feita uma prova. Como tem uma prova do exame da OAB, para a pessoa ter um mínimo de noção, para vereador e para prefeito, para que eles possam saber administrar. Desculpa, eu não tenho condições, apesar de administrar uma empresa há muito tempo, de administrar a empresa do filete, porque eu não entendo nada de veterinário, nada. Então, eu não teria condições de me colocar como um gerente da empresa do filete de qualquer jeito. Não, você teria um bom gestor. Mesmo que eu fosse um bom gestor. Se você ficar um tempo lá... Sem a noção, eu não ia ter condições. Se você ficasse um tempo lá e entendesse os mecanismos que a gente trabalha... Aí eu teria que aprender. Isso, seria Mas eu não posso me candidatar a prefeito ou a vereador para aprender no... Se eu for trabalhar na sua loja lá... Eu não posso amanhã falar que eu vou pilotar um avião... E eu vou aprender com o avião. Vamos lá, gente. Me ensina aí que eu vou pilotar. Então faça os cursos. É muito mais grátis pilotar o avião. Então você fica mais 4 anos estudando e na outra você volta. Bom. Aí sim. Aí eu concordo. Você tem que prestar um exame. Qualquer profissão você tem que prestar um exame. Ou você tem que ser avaliado de alguma forma. Você sempre é avaliado. Dessa forma, só do escrutínio, só do voto, você não é avaliado. Você é mais simpático, você conhece mais, você tem mais dinheiro para colocar propaganda, você tem mais não sei o quê, tem mais equipe, tem mais o que você quiser colocar. E isso não é um parâmetro. Nós precisamos de vereadores competentes, eficientes, responsáveis, como o Paulo colocou,
Sabe? Não dá. Que saiba a função do vereador, né? E que saiba a função do vereador, porque senão o cara acha que lá, olha, eu vou ganhar lá tanto por mês, vou ter uma equipe com tantas pessoas, vou ter uma salinha não sei aonde, quando tiver inauguração da praça eu vou, quando tiver não sei o que eu vou, e eu vou ter um acordo bom com o prefeito, vou ganhar umas empresas para facilitar algumas coisas, Vou dar dificultar outras. título de cidadão para meia dúzia. Vou vir, cidadão para meia dúzia, que já você viu quando saiu hoje, que eles gastaram ano passado, só de convite, a Câmara de Santos, R$10.800 só de convite. É dinheiro seu que vai pro lixo, né? E como a Câmara tem 6% da arrecadação, as câmaras estão até devolvendo para a Prefeitura ultimamente o dinheiro, né? Porque, como é 6%, a maioria está devolvendo, mas não vou nem comentar isso aí, Filete. É complicado, né? Bom, nós vamos ao breve intervalo, já voltamos. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org.
de volta no Ação e Reação nesta sexta-feira, dia 2 de setembro. Hoje com os convidados João Vilela e Paulo Queija. Vamos falar dos apoiadores? Mandar um abraço pro pessoal da Ozan. Plano de Assistência Familiar Ozan, 32.28.8 mil. Faça com mais que 500 mil pessoas da região. Tem Ozan. Nos momentos mais difíceis você vai precisar. Também tem um catálogo de convênios, aí você paga bem mais barato na consulta, enfim. Entre no site www.ozan.com.br ou, se você preferir, ligue para uma das secretárias do meu amigo Fábio Garibe no 32.28.8 mil. Tem Ozan, Plano de Assistência Familiar. Também o pessoal do Boqueirão Express Grill, tá aí o Boqueirão, um almoço maravilhoso lá. Agora você que está de regime, que não está de regime, pratos com baixas calorias, com altas calorias, para você que faz aquela malhação diária, que anda, que tem uma vida que gasta muitas calorias, lá, um camarãozinho, no Boqueirão Express Grill, ao lado do Unisanta, em frente ao Super Centro do Boqueirão, Rua Luviano 89. De segunda a segunda você pode se deliciar com pratos maravilhosos, um camarão na moranga, batatas, também tem aquela sobremesinha aí com chocolates, né? Bolos, para quem está no peso certo, que pode se dar o luxo de comer um pouquinho mais de carboidratos, entendeu? Então, Boqueirão Express Grill, um abraço para o Nelson e para o Paulo. O Nelson, que é São Paulino, está triste com o São Paulo, aí São Paulo tutubiando, e o Paulo, que é corintiano, está mais ou menos, né? Você vê, só foi mudar de treinador, né? Aqui no Brasil tem que o João falou, o prefeito, o cara quer ser candidato a prefeito e faliu uma firma de 1,99, né? Não, desculpa. O cara Presidente. Não falei vamos parar de bater na Dilminha, deixa a Dilminha ela lá. 99, ela que teve que renovar. Não lembra disso, vamos preservar, ela já saiu e tal, né? Então, mas vamos lá, o cara é candidato a prefeito, faliu uma loja de 1,99. Que candidato que fez isso? Tudo bem, continua. Não citar nome. Continua. O João quer bater em cachorro morto, João. Eu não quero bater em ninguém. Eu já apanhei muito, isso sim. Então, a gente está apanhando até hoje, vai apanhar mais uns 2 anos ainda. Mas tranquilo. Pelo que eles fizeram, nós vamos apanhar bastante. Então você vê, trocou de treinador, seleção brasileira. É a mesma coisa que o João falou. O João foi humilde agora. Se eu for administrar Clínico do Filete, eu não vou conseguir. O Dunga era um bom jogador, tal. Saiu colocar na seleção. Que experiência que ele tem de seleção, né? Você vê, a seleção ganhou 3-0 no Equador, jogando futebol bonito, deu 4 chapéus no jogo. Eu não vi um chapéu com o Dunga. Deu 4 chapéus no jogo, jogou bem lá no Equador, que é um jogo difícil, era um prognóstico ruim. Pôs uma pessoa que conhece do riscado, a coisa anda. Agora, o Dunga pode voltar para a seleção? Sei lá, daqui a 20 anos, se ele trabalhar no clube, for campeão e tal. O Tite tem um currículo. Já teve problemas o Tite com a Portuguesa Desportos, era um treinador mediano. Mas no Corinthians ele ressurgiu, estudou, foi fazer curso, reciclou, conseguiu fazer um excelente trabalho, se posicionou como um dos melhores treinadores do mundo. Está aí na seleção, primeiro jogo 3-0, você vê. Agora não adianta pegar um pedreiro e colocar para ser técnico de seleção. Nem técnico, para fazer uma obra, um técnico da seleção, não funciona. A CBF gosta de testar as coisas. Pagar ingresso criança de 2 anos, de colo, não deixar mais criança estar no campo, restringir para 21. Aí eles vão acabar o futebol, vai ficar aquele Flamengo e Palmeiras, que tem briga, né? Então esse jogo, torcida única, tudo isso vai minando o torcedor. Aí ele vai migrar para o basquete, para o skate, para o handebol. A CBF devia fazer um curso de marketing para você perder cliente. Aí era beleza, né? Mas agora começa a acertar. Tomara que deixe o Tite trabalhar e não fique pondo o dedo na ferida toda hora, né? Eu queria aproveitar o que você está falando disso, passar essa ideia que você está falando para o restante. Na política é a mesma coisa. A gente vai falar vamos falar de gestão, né? Gestão. Na política, no caso do governo Temer, alguns técnicos, alguns foram colocados. Por exemplo, no Ministério da Fazenda foi colocar um grupo de técnicos. Não sei se vão fazer agora um ótimo trabalho ou não. São pessoas que entendem daquilo, né? Especificamente o Meirelles é técnico e também político hoje, é uma pessoa que entende muito. Se fizer burrado ou não, ele vai fazer sabendo o que está fazendo, né? Pode errar tentando. O fato também nas empresas é que a gente tem que prestar atenção um pouquinho, tendo empresário aqui, 2 empresários aqui presentes, que a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente coloca na estrutura da nossa empresa, seja no nível mais básico operacional, seja no nível de supervisão encarregada e seja no nível de gerência ou de comando da empresa. Acontece muito de algumas empresas irem de mal a pior por problemas de gestão do negócio. Isso é muito forte hoje em dia ainda.
Então, mesma coisa, quando a gente exige da prefeitura, das equipes, a gente buscar colocar algum prefeito, vereador que tenha mais competência, porque a gente tem que unir duas coisas, parte técnica e comportamental. As empresas hoje, às vezes vão contratar porque o cara é um bom técnico e mandam embora porque ele é péssimo no comportamento, ele não se dá bem com as pessoas, dá problema de relacionamento, e muitas vezes o funcionário, ele entra por causa da empresa e sai por causa do chefe. Aliás, é muito claro hoje muitos, assim, as pessoas saem por causa do líder direto. Então a gente tem que tomar cuidado, para ver uma coisa mais prática no dia a dia, como é que a gente está administrando a nossa casa. A casa é a nossa empresa, o nosso ambiente. Você como líder, que pode não ser o dono da empresa, como é que você está cuidando da sua equipe? Porque a gente fica reclamando muito que o governo, que não sei o quê, São Vicente está com problema, tá. E a sua empresa, dentro daquela estrutura, como é que está? Como é que você está administrando a sua equipe? Você está deixando claro os papéis que cada um tem? Você está colocando bem claro o que a empresa faz e o que ela vai dar de retorno para o funcionário? Porque uma das coisas que a gente percebe é que se exige muito das equipes, né? E aí também vai chegar nesse funcionário e falar assim, pô, eu já pago o salário, ele quer mais o quê? Você está falando uma coisa, Paulo, qual o retorno aí, né? Que é importante, né? Às vezes a gente consegue enxergar melhor do outro do que o próprio. Eu faço, uma coisa que pouca gente sabe, que eu faço gestão de outras empresas. Só da minha área, eu não sei fazer de outra, porque eu vou me perder, vou fazer tudo errado. Então, eu pego, por exemplo, as empresas que estão com dificuldade. Tem uma que eu estou fazendo agora em São Paulo. E faz 1 ano e meio que eu estou fazendo essa gestão da empresa, ajudando a gerenciar. Estou muito feliz, porque ela conseguiu ter um desempenho sensacional nesse último ano, em meio da crise. Mas é o que eu te falo, é mais fácil enxergar do outro do que o próprio nosso. Às vezes eu tenho mais dificuldade de enxergar na minha, a mesma falha que eu enxergo no outro. É isso que é interessante. E uma qualidade eu enxergo mais fácil no outro também do que na minha. E vice-versa. Porque na tua tem alguns vícios, né? Não, porque a gente acaba vendo como um lado passional. E você tá dentro, paixão. né? É o que eu ia falar, inclusive, só para... bem pequeno, hein? Do José Eduardo Cardoso. Que ele tem uma paixão no meio da defesa dele ali, que atrapalha muito ele também enxergar de uma forma um pouco mais abrangente. Isso acontece com empresa. As pessoas têm aquela questão da empresa, olha, eu estou enxergando aqui a empresa, ele vê com uma forma mais amorosa até a empresa. E acaba estragando muitas vezes a empresa, porque quantas empresas familiares você acaba levando o problema do trabalho para casa, de casa para o trabalho? Quantas empresas o empresário mistura o seu faturamento, o seu orçamento com o orçamento da empresa? Quantas empresas o cara acha que entrou o dinheiro na empresa e falou que ganhei dinheiro, ele não ganhou? Quantas pessoas conseguem fazer uma separação do que ele está vendendo, o que ele está fazendo, quais são as estratégias que ele pode utilizar, qual o planejamento daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, daqui a 10 anos? Claro, não é exato, não pode ser exato, mas tem que ter uma linha para você tentar seguir. Vamos entrar na parte de... aquela história, vamos entrar na compra por internet, eu vou viajar. Que estrada que eu vou pegar? Para onde eu vou? Primeira coisa, onde você quer chegar? Eu vou colocar gasolina no carro antes ou vou esperar achar um posto na estrada? Será que eu vou planejar e orientar? É uma viagem. Já vai pegar o hotel por internet para ele ser mais barato ou vai chegar e pagar mais caro na hora? Então, eu vou saber se tem hotel ou não. Eu posso levar e até chegar bem com uma aventura. Eu posso fazer uma viagem com uma analogia. Olha, eu vou viajar para a Argentina. Pegar meu carro para a Argentina, sem compromisso, que deu, que não deu, não deu. Vou parar lá em Foz do Iguaçu. A chance de dar errado é muito grande. A chance de ficar sem combustível no meio do caminho numa estrada, de você ter um problema no carro, você não saber o que resolver. Não achar hotel de boa qualidade. Mas é uma aventura. Se você quer ter uma empresa como aventura, tudo bem, manda ver. Se você quer ter uma empresa mais séria, mais responsável, com todas as questões, podendo realmente ele fazer uma função social da empresa, tanto para você quanto para a sociedade, que tem que pensar em todos os lados, aí tem que ter um planejamento, e esse planejamento, Paulo, é uma das coisas talvez mais difíceis que você possa imaginar, você sabe bem disso, e a mesma coisa pode levar para o caráter público. E que é muito mais complexo. Eu acho que é mais complexo. Eu acho que é mais fácil, Paulo. Eu acho que é muito mais fácil. Complexo, o que eu digo não é o planejamento, a execução do público às vezes é mais complicada. Eu acho muito mais por fácil. Causa das questões políticas. Não, aí tem questão política, mas na empresa também tem. Na empresa também tem. Mas tem uma empresa familiar que ele falou, também tem a questão. A familiar então tem muito político, mas interna, né? Mas, João, a tua empresa também não deixa de ser uma empresa familiar, né? Não, sou eu. Não tem família. Mas tem uma sócia. Não, mas não é família, não é minha família, é minha sócia. Não tem nada com família. Certo. Então, assim, isso facilita bastante também. Agora, o que eu falo é assim, eu acho muito mais simples, por um lado, você administrar uma cidade
Uma cidade enorme, uma cidade de 1000 problemas, sim, mas ela tem um orçamento próprio, você consegue rever a verba de vários lugares. É verdade. Você tem um negócio chamado imposto, que não é facultativo, não é opcional, ele é imposto. Verdade. E você vai lá e você cobra e acabou. E se a pessoa não pagar, executa. Se não quiser pagar, ela vai levar o imóvel da pessoa, vai levar o que ela tiver. Então, quer dizer, se a pessoa tiver um mínimo de noção, mínimo não, tem que ter muita noção, é verdade. Mas tem que colocar as pessoas certas naqueles ramos certos, entender como é que funciona a gestão pública, você consegue fazer transformações incríveis. O duro é que as pessoas são colocadas como gestores públicos. Pode notar, pega a maioria dos currículos de todos os candidatos de todas as cidades da nossa região, para ficar mais perto, e você vai ver quantos realmente são bons empresários, empreendedores, têm noção do que vão fazer lá. Vão conseguir trazer o dinheiro para a cidade. Ou a maioria viveu em cargos públicos, ou então é filho de fulano, de ciclano, ou então foi colocado por Beltrano, ou então tem um dinheiro que veio, ou nunca trabalhou. A grande maioria nunca trabalhou da forma eficiente da iniciativa privada. A grande maioria fica lá de uma forma que vai pulando de um cargo para o outro. A grande maioria dos cargos que ele coloca também são dos outros partidos. Olha, eu vou colocar fulano. Pega São Vicente, está falando de São Vicente. Quem que era o secretário de Finanças, que eu nem conheço, mas ele era investigador de polícia. Desculpa, eu seria péssimo investigador de polícia. Talvez ele seja péssimo não sei, é difícil isso. É o que eu estou te falando. Eu não tenho condições de fazer o teu trabalho, Filete. E não dá para ensinar na hora. E não pode pegar o avião andando. Vai me ensinar. Ainda mais não vai finanças. ensinar na hora. Eu não conheço nada de nada. Ainda mais finanças. Não tem como. Não tem como. Não tem como. O cara faz um estrago absurdo. E o pior cara que tem é aquele que acha que entende. E centraliza nele. É o pior cara. Eu acho que hoje numa empresa também, o que atrapalha muito é o cara ser centralizador. Ele tem que separar e pegar pessoas capazes para cada um dos pontos. E centralizador sofre muito também, porque você centraliza tudo em você, né? Mas às vezes também você não é centralizador e as pessoas centralizam para você também. Você tem que tirar isso. Você consegue. Você tem que começar que a pessoa tenha autoconfiança para conseguir desenvolver as pessoas da equipe. Da equipe, né? Só para terminar, nós vivíamos uma fase que nós tínhamos empresários ricos, pessoalmente, e empresas pobres. Isso está mudando. Hoje, a tendência é você ter uma vida mais natural, uma vida normal, uma vida sem grandes ostentações. Quantas pessoas eu vi abrir loja, Paulo, investir um dinheiro, quando começar a entrar dinheiro já compra um carrão, já faz uma dívida de um apartamentão, já faz um não sei quezão, tá entrando dinheiro. E não se prepara para o futuro. E quando der uma crise? Porque exatamente. Não é nem só isso, não. Não, mesmo não sai da crise. É que não administra bem o recurso que entra e esquece que tem que pagar faturas, que tem que gerar... a demanda começa a aumentar. Tenho mais clientes, tem que comprar mais. E fiquei sem dinheiro porque eu não tenho dinheiro para comprar. Tem que ter uma reserva, tem que ter uma reserva para aqueles meses que vende menos. E aí o cara cai num negócio chamado banco. Você sabe só uma observação, e-commerce, que é a internet. O problema de abrir um e-commerce não é quando você começa. É quando você cresce. Você quebra quando você cresce no e-commerce. Por quê? Você tem que começar a ter uma estrutura de estoque e logística muito grande. Você começa a não dar conta. Aí você começa a não entregar mais o produto e aí você quebra. Por quê? Muito cliente. Você tem muito cliente, você não consegue entregar, você não tem empacotador, você tem reclamação, devoluções, você entrega depois de 15 dias, demora, o cara devolve, entendeu? Começa a ter devolução. Foi isso que acaba. E você fala assim, não, ele quebrou má gestão no sentido de programação financeira, porque o investimento na estrutura logística é grande. A exemplo de uma das grandes empresas da área de calçados que vende e comercializa, ela tem as lojas virtuais, ela tem uma loja virtual própria, e tem lojas virtuais dentro dos clubes, por exemplo, de alguns clubes, em que você entra na parte de compra da marca ou de produtos esportivos naquele clube, ou por exemplo, em outra grande loja, quem faz a entrega é esta loja, porque ela tem estrutura tão grande para distribuir para o Brasil inteiro, que essas outras empresas terceirizam para ela a venda do produto tênis. Paulo, foi bom você colocar a loja é tão grande que ela consegue fazer tudo. Então eu vou fazer isso? Não, já tem alguém que faz. E aí o que eu faço? Eu crio um departamento na minha loja virtual e quando vou comprar no final das contas, vai comprar daquele outro que já a expertise dele é essa. Mas Paulo, você ele só pega no teu estoque o material e não, o estoque é dele mesmo. Eu só faço você veja, eu não tenho loja virtual. Por que eu não tenho? Porque eu não acredito? Acredito.
É porque hoje eu não tenho condições de atender bem em uma loja virtual. Estrutura. Então, eu tenho que saber amanhã eu quero ter, mas eu quero ter planejado, eu quero ter de forma a atender aquele cliente que peça, realmente eu entregue o que ele pediu, da forma que ele pediu e ser eficiente nisso. Por exemplo, você tem 2 lojas, administra uma em São Paulo, mas eu hoje programa, você não tem condições. tempo. Você não tem tempo. Não é só tempo. Não, é estrutura financeira também. Estrutura material. Operacional. Eu tenho que ter um pré. Estoque. Não adianta eu chegar assim, colocar na minha loja, montar um site bonitinho, peço para qualquer um fazer um site, e eu faço um sistema de pagamento lá com algum banco. Isso é fácil de Isso fazer. é fácil pra caramba. Tá tudo disponível. Você faz um convênio com o UOL. Depois eu chegar no negócio, Acabou. o cliente querer imagina, vamos supor uma coisa. Eu tô com um produto, tá lá no meu cadastro, tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Eu tenho lá um jogo de panelas. E o cliente pegou, vou levar isso aqui. É o último, vou levar isso aqui. O cara na internet já comprou, pum, passou o cartão dele e comprou. O cliente está indo pro caixa. Ele não vai receber. Então na loja não dá. É impossível você fazer hoje. Tem que ter um estoque separado. Tem que ter um outro lugar, coisa, uma né? outra empresa, com outros funcionários, com outro sistema, com produtos separados. Da loja é da loja. Da loja, da outra empresa, da outra empresa. E isso não é tão simples quanto as pessoas imaginam. As pessoas erram muito querendo fazer de uma forma. O Paulo colocou é perfeito. Mas a pessoa começa a crescer. Se eu fizer pequeno isso, separa aí, 20 produtos. Então, aos poucos você consegue. 10 de cada, você consegue eu vender. faço isso aí sem problema. Eu conheço casos assim que fazem mesmo. O negócio é quando começa a dar um boom no negócio. Aí complica. Aí dá um problema. Em todo negócio, Paulo, por exemplo, eu vou falar na área de veterinária. Vamos pegar os hospitais mais conceituados da Baixada. Vamos pôr lá, Hospital X, Y e Z. Antigamente, você trabalhava no Hospital Z, você fazia 20 vacinas por dia. Então você tinha ali 5 profissionais, né? Pegar os horários melhores, tu fazia 8 vacinas. Então 8 atendimentos era vacina. Vacina, limpa o ouvido, passa um vermífugo, tal, uma vitamina, um cachorro tá com uma infecção de ouvido, coisas tranquilas, tá? Coisas que... Hoje em dia, tem muito pet shop, muito lugar. Essas coisas diluíram para todo mundo, né? Então hoje o cara vai lá, é assim, olha, meu cachorro, ele não come, tal, mesmo, tá emagrecendo há 2 meses, tal, fazer um examezinho de sangue, já pega uma diabetes ali. Só diabetes é meia hora para te explicar para ele como é que vai ser tratado, tal. Aí se tiver uma lesão renal junto, já complica. Aí a diabetes já está 2 meses, já está afetando o olho, já tem tratado. Quer dizer, antigamente você perderia 20 minutos para o cara sair encantado com você. Hoje você pega uma consulta e perde 1 hora. E aquela mesma consulta anterior. Só que aí você tá eu e o João lá trabalhando. Doutor João, você tem a demanda, então é uma vacina para o João, eu ligo para o João. João, eu estou com um caso meio grave aqui, dá uma agilizada na sala de espera. O João vai pegando. Não tem agilizada, porque ele está lá com o Rottweiler tirando urina no Rottweiler com ultrassom em cima, porque tem... Então, hoje em dia... Eu não teria condições de fazer o que você faz, filho. Hoje em dia mudou muito o perfil. Quanto mais você fala, menos eu consigo. Mas olha, hoje em dia mudou muito o perfil, porque a maioria dos casos, eles são problemáticos. E além de, como eu falei, as pessoas da ONG, que são pessoas que amam os animais, alguns são até aqueles que são ditos colecionadores, que eles trazem as demandas que não resolvem em lugar nenhum para os veterinários mais bonzinhos. Então, você fica o dia todo de lá, tem dia que você sai de lá e fala, nossa, não sei como eu consegui fazer tudo que eu fiz no dia. Aí sobrou menos tempo para você responder e-mail, sobrou menos tempo para responder o WhatsApp e tal, mas você tem que responder. E aí você vai levar esse serviço para onde? Essas são as estruturas. Você está falando de um negócio com o qual você é o dono do negócio e é o operacional também, porque é altamente especializado. Como o advogado que a gente está conversando. O advogado, ele tem o dono do negócio e advoga também. Altas épocas hoje, poucos escritórios que são enormes, que você tem os seniors, que fazem poucas coisas na área prática operacional, né, e que tem equipe enorme e que o dinheiro flui para todos, né, no sentido de ganho. Não é mais assim. Grandes clínicas, né, sejam de veterinária ou sejam clínicas médicas. E hoje você vê clínica médica, que eu vi um caso agora, onde... Eu não vou falar qual é, mas eu fui numa clínica de um especialista e falei assim, olha, agora aqui do outro lado a gente tem uma clínica de tais especialidades. Você paga mais barato uma consulta. A gente não aceita convênio. Você paga R$100 a consulta. E você tem atendimento. Não. É um outro... perspectiva. Outro nicho. É outro nicho. Eu tenho que trabalhar agora essa visão de negócio. Não falando se está certo ou errado, se é questão ética ou não é. Não sei. Mas assim, ele não atende plano de saúde aquele pacote dele, mas ele está com preço melhor porque existe uma tendência
de convênios, provavelmente, não serem focados em pagar consulta, e a consulta ser paga. Existe uma tendência, não sei se isso vai acontecer, onde os procedimentos sim vão estar inclusos, aí sim, na questão do plano de saúde. Porque você tem uma demanda muito grande, tudo é consulta. E às vezes também ele tem um plano de saúde bom, mas ele não consegue a consulta naquele momento. Exato. Então ele vai lá e paga os R$100, não paga os Mas 300. foi isso que foi ele falado. paga os R$100 e todos os exames vai jogar dentro daquele convênio. Que eu garanto o atendimento em tanto tempo, foi a colocação. Então já é um outro nicho de mercado, né? Por R$100 a consulta. Mas qual o desafio? Alguns vão falar assim, mas R$100 tudo isso? Não, uma consulta não é R$100, nunca é R$100. Se você conseguir uma consulta em Santos por 250, você é herói. Mas vamos pôr aqui como exemplo que ele faça por R$50 a consulta. Ou seja, mas é um nicho, aquele cara que tem um plano de saúde, não consegue ser atendido em tempo hábil, mas está urinando sangue. Não, e aí, o João está urinando sangue, ele vai ter que ir no médico. Só que ele não de acha um urologista hoje para ir. Aí ele vai lá e paga. A gente está falando de negócios, é assim, só para o pessoal entender, primeiro que a gente eu não quero banalizar o processo. Não. É que o Filete estava falando do exemplo de veterinário, eu lembrei dessa questão também do médico. Então você dá para ganhar mais dinheiro com bons atendimentos, que eu acho que você quis dizer. Eu fazia bons atendimentos, mas não pegava só pepino. Eu pegava algumas coisas que eram do dia a dia, os pepinos vêm, ou seja, os animais com mais dedicação, com mais doentes, e você tinha um mix, você ganhava um pouco mais aqui e menos ali. Agora você acaba pegando mais problemas e o ganho fica sendo muito menor, porque o tempo que você tem que dedicar àquele caso é muito maior. Aí você põe produtividade. Aí você põe mais médico. Paulo, você está falando aí você põe mais médico, João. Só que o cara que vai lá com esse problema, às vezes ele já passou por 2, 3 lugares menores e tal, ele vai escolher o médico. Ele fala, não, eu quero com o Dr. João. Então, aí o que você tem? Você tem que preparar esses outros médicos que têm menos prática, que têm menos nome, para eles responderem às mídias sociais, para eles ficarem no atendimento telefônico e tal. Eu acho que no futuro, e eu estou falando aqui, eu acho que no futuro uma empresa com a Multimagem, do Dr. Clemente, uma clínica de veterinário de grande porte, você vai ter que ter um veterinário que ele vai ficar só na parte de mídia social, só na parte de telefone e só na parte técnica. Ele não vai atender. Ele vai falar assim, olha, eu tenho um problema físico, né? Eu tenho um problema físico e eu não consigo me locomover, pegar um animal no colo, tal. Então ele vai ficar numa sala respondendo WhatsApp, Facebook, internet e tal. Porque o cara liga para você, já leu meu e-mail? Como? 11 horas da manhã? Uma fila enorme para atender? Você não leu o e-mail de ninguém. Mas você tem que ler. Então, quer dizer, eu acho que isso aí vai ser uma coisa que é para o futuro. Falando de saúde, não me sai da cabeça a primeira notícia da senhorazinha. Você fica imaginando, você está falando de eficiência, de economia de custos, de fazer uma coisa melhor, poder cobrar menos, fazer uma coisa. Isso parece que não passa na cabeça do poder público, né? Porque você vê, ela ficou 41 dias porque não tinha determinados equipamentos cirúrgicos. Essa pessoa ficou 41 dias. Vamos pensar em termos de custos, antes de esquecer a questão social, a questão humana, deixar de lado a questão emocional um pouco. Ela ficou 41 dias tendo que comer lá, sendo servida de alguma forma, tendo um lençol limpo ou sujo, não importa, funcionários trabalhando, ocupando um leito, luz, o que seja. Ocupou o espaço que podia ser de outra pessoa. Imagina, 41 dias ela ficou esperando ter algum equipamento público, alguma coisa que deveria vir um material de uso. Sofrendo, né? Sofrendo, não, sem contar todo o resto. Tirando a parte emocional da coisa, só ver a parte administrativa. Custou, ele tá falando, quanto custou essa pessoa lá? Você não fazer nada para ela. Não poder fazer nada para ela, poder ter feito um primeiro dia. Não fez nenhum atendimento. E podendo contaminar outras pessoas, podendo ser contaminada. Aí que eu vou te falar. Será que as prefeituras, eu acho que não entendem, que vem a Organização Mundial de Saúde, não sou eu que estou falando, a OMC e a OMS, coloca de uma forma claríssima que você tem a cada $1 investidos em saúde pública, em sanitarismo, em limpeza da coisa, você economiza $60 no atendimento. Então você vai olhar para certas cidades, como São Vicente, infelizmente, e ver uma degradação. Aquilo, cada $1 que não foi investido em saneamento básico, virou 60 na ponta. Não vai fechar nunca essa conta. Nunca. Nunca essa conta. Agora, eu discordo que a prefeitura não está, como tu falou, brincando, meninizando. Cadê o secretário de saúde? O secretário de saúde é médico. Ele tem que ter essa gestão. Não é secretário de saúde, só é o contexto todo. Mas ele vai para o prefeito não resolve, ele tem que pedir as contas. Ele está lá pelo salário. Se eu sou secretário de saúde, tem uma mulher no hospital lá, eu falo, puxa, vou pagar do meu bolso a cirurgia. Paguei, estou saindo fora. Não vou queimar meu nome aqui.
Eu vou embora. Se eu chegar lá, amanhã não for operado em 41 dias. Quanto que é o pino? Quanto que é o pino? R$2.000? Estou pagando aqui. Tá bom, e aí? Estou pagando, você vai embora, tem outro daqui a pouco. Mas eu não vou ficar lá. Tá bom, você não vai, a questão aí não é uma pessoa que fica, a questão é o sistema que está sendo falado. É assim, é que se a gente for falar 50 programas só sobre esse assunto, isso que nós não somos especialistas nisso, mas assim, de você ter a questão de atendimento primário, né? Não é nem pronto-socorro, é o atendimento ambulatorial mais eficiente, talvez, é um leigo falando, hein? Talvez, para você fazer melhores diagnósticos, a pessoa tem um problema foi detectado que ela tinha uma dor, por exemplo, lá atrás, ela tem um problema. Bom, existe um tratamento, mas o próximo passo é uma troca uma colocação de um fêmur. Paulo, isso tem fases para chegar lá. Agora a gente está falando de coisas que são erradas. Era uma fratura. Era uma fratura. Fazer uma cirurgia de ossocínio, um pino, uma placa. A eficiência é algo que passa longe da cabeça dessas pessoas. Talvez elas pensem apenas na questão política, do crescimento político, da questão do dinheiro próprio, das coisas próprias, infelizmente. Ou então, não pega o osso. É que nem eu falei, a primeira coisa que eu falei, eu não tenho condições de gerenciar uma clínica que nem a do Filete. 24 horas por dia aberta, com toda uma responsabilidade. Eu acho a coisa mais difícil do mundo, vou ser sincero para você, eu falei isso pro Filete, é clínico veterinário. Por quê? Ele é mais difícil, na minha opinião, humilde, que não entendo nada nem de medicina nem de veterinária, porque são milhares de tipos de vida diferentes, do passarinho ao peixinho, ao cachorro, e milhares de problemas que você tem que ser vários tipos médicos. Diferentes de animais ali diferentes que você vai ter. Na tua clínica é um hospital, ou você tem que se preocupar se você vai ter a seringa, se você vai ter a gás, se você vai ter o equipamento, se você vai ter as coisas todas. Correr com aquilo, que é uma questão sentimental da pessoa que está levando o bichinho ali, angustiado, como já te levei de parentes meus algumas vezes. Então, isso é uma loucura, realmente. Então, assim, precisa de alguém competente para exercer o cargo na tua clínica, para gerenciar a tua clínica. Agora, as cidades também, muito mais até. Com certeza. E aí é difícil, né? Uriel Velas Boas manda boa tarde a todos. A Isilda dentista. Uriel pergunta como é que se deve fazer para resolver o problema dos parlamentares que estão com problema, inclusive o vice-presidente, se tem que todos eles entregar os cargos, né? Acho que tem que todo mundo ser julgado, né? Faz parte do processo. Faz parte do processo. Bom, um abraço para o João Vilela, para todo mundo que ligou aqui, deixou mensagens. Uma boa tarde para vocês, um bom final de semana que vocês merecem e continue com a extensa programação da TV Com. Muito obrigado.